Eu acho que é um processo, né? Como qualquer processo terapêutico. O nome já diz. Não existe uma pílula, não existe um momento, não existe uma solução. É um processo que é de auto se conhecer. Então, quando você traz essa característica sua, Dai, de controladora do futuro, e quando você verbaliza isso, eu acredito que você só verbaliza isso porque você passou por um processo terapêutico que te dá coragem, em primeiro lugar, de aceitar e trazer isso para você, e mais coragem ainda de trazer para o mundo. Porque quando você traz isso para o mundo, você está normatizando para o outro características suas, ou seja, você está dizendo para o outro, aqui tem um calo. Primeiro, para dizer para o outro que tem um calo, eu preciso saber que tem um calo. Então, se eu não indo para um processo de autocuidado, de autoconhecimento, eu não vou saber onde estão as minhas dores, onde estão os meus calos. E aí, a partir do momento que eu começo a conhecer a mim mesma, eu vou conhecer as minhas dores, onde dói. É que nem o meu corpo físico. Ah, eu tenho um problema no joelho, não consigo me dobrar, que é uma característica emocional também relacionada. Então, a partir do momento que eu não consigo me dobrar, eu vou me colocar junto a mim pessoas que vão me exigir que eu dobre? Não. Então, eu também, ou se existe necessidade de estar perto de pessoas que exijam, ou que peçam, ou que precisem que eu me dobre, eu vou dizer, olha, eu consigo me dobrar até tal lugar. Eu consigo me dobrar o joelho nem tanto, o tronco. Então é exatamente isso. Então o que a gente faz? A gente cria à nossa volta locais, condições de estar vivendo com as nossas limitações, que é o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Então eu preciso conhecer esse lado sombra e luz para que eu olhe para mim e me cuide, para que eu olhe para o meu entorno e perceba o que eu vou pedir para as outras pessoas, ou ver que o outro não está me dando, ou o outro está me dando, mas eu preciso também conhecer quais são os limites dele. Então isso é uma convivência harmônica. Isso é um tantão de porco-espinho vivendo junto. Se eu pego meu espinho e bato no outro, não vai funcionar. Então eu preciso movimentar o meu espinho para que chegue, às vezes, até minha pele sem me machucar. Né? Então, isso é uma convivência. E o que aconteceu na pandemia? A gente trabalhava 8 horas, ficava dentro do transporte tantas horas, chegava em casa e convivia com aquela pessoa ali X tempo. E mesmo assim, às vezes nem convivia, nem coexistia. A gente passava pelas pessoas, a gente passava por nós mesmos, né? Porque a vida era tão corrida, tanta coisa que eu precisava fazer no futuro, que eu ia e corria na busca desse futuro. E a pandemia fez o quê? Trouxe todo mundo para o presente, para o agora. Ninguém mais tem amanhã. O amanhã vai ser construído, e o amanhã você nem sabe se você vai estar vivo, se você está morto, quem vai estar próximo de você. E a pandemia também, essa doença específica, que é o que eu falo para muitas pessoas, ela trouxe a morte para muito próximo da gente. Uma coisa, eu tenho uma dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça, eu sei exatamente o caminho que eu vou trilhar para aquela dor de cabeça passar. Ah, eu sei que é enxaqueca, que é o conhecer a mim mesma. Eu sei que é enxaqueca, eu sei se é TPM, eu sei se é período menstrual, eu sei porque eu bebi demais. Então, eu me conhecia nesses lugares. E a pandemia me obrigou a me conhecer além desse lugar conhecido. Então, eu tinha que passar X horas com minha esposa, com meu parceiro, com meu companheiro, com os meus filhos, né? Eu tinha que continuar ganhando o pão de cada dia, trabalhando, mas trabalhando de uma forma que eu nem sabia como fazer. E aí, ali, né, no online, existe o controle do produto entregue. Que antes eu ia para o trabalho meio que, né? E aí não tinha um controle do que eu produzi. Né? Porque eu não trabalho numa fábrica. Se eu trabalho numa fábrica, produzo tanto. E nos nossos trabalhos normais, a gente vai entregando com o tempo. No online, você tem tarefas específicas a serem realizadas. Então, isso traz uma consciência de espaço, de tempo, de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero e com quem eu convivo. Então, trouxe para perto esse tantão de porco-espinho. Né? Todo mundo ali com seus espinhos próprios, tendo que se adaptar e se conviver junto, né? Nessa coisa da pandemia. E com a pandemia, o que aconteceu? Nós fomos julgados a esse universo do online, né? Das redes sociais,
dos filmes. E aí, quem sou eu? Como eu me represento? Como eu me apresento? E aí, onde eu vou estar apresentando? Porque antes eu tinha um trabalho, eu tinha uma escola, eu tinha um grupo de amigos, eu tinha um futebol, eu tinha o salão de beleza, eu tinha o cuidado comigo mesmo, eu tinha várias atividades. E agora, eu tenho o quê? Câmeras, né, à minha volta, me filmando praticamente o tempo todo, porque é esse o sentimento que a gente tem, ou eu mesmo me filmando para contar para o mundo externo onde eu estou, que eu continuo muito linda, maravilhosa e estou aqui. E também porque agora o trabalho, né, ele está muito ligado a esse lugar. Então, antes eu ia para uma festa e fazia um networking. E agora, como é que vai ser feito o meu networking? O meu networking vai ser feito pelas pessoas que me assistem, pelos meus seguidores, quantos views eu tenho, quantas curtidas. E isso muitas vezes não representa quem eu sou. Então, quem tinha uma base de amigos solidificada, quem tinha uma base de conversas que eu tinha, essas conversas continuaram. Por exemplo, eu continuei atendendo no online. Por quê? Não tinha mais o presencial, nós fomos online atender. E as pessoas foram se adaptando, né? Adaptando a esse mundo. Por quê? No online e no presencial muda bastante, mas a gente precisa adaptar a tudo que acontece na vida. Acabei de sair de um salão com o cabelo super lindo, começou a chover, vou fazer o quê? Me adaptar. Então é essa adaptação o tempo todo. Só que existe uma exigência muito grande, mas será que essa exigência é do outro ou é minha? Esse momento pandêmico foi um momento que, teoricamente, era um momento para a gente olhar para nós mesmos e resolvermos essas questões, né? Refinar o que não estava legal, mas se eu não consigo fazer isso, o que acontece? Talvez venham as dores. E aí, ao invés de eu arrumar a casa, às vezes eu estou fazendo a casa ficar mais desarrumada, né? Então, o que a gente precisa olhar? De novo, estou feliz? Estou bem, né? As pessoas, se eu fosse namorar com alguém, eu namoraria comigo mesma? Sim ou não? Então, que tanto eu dou conta de conviver comigo, né? Com as minhas questões, com os meus limites, com as minhas crenças, com esse arsenal de Ana Lu que existe, né? Quem é essa pessoa, né? Eu consigo conviver comigo mesmo? Que é uma coisa que eu falo. Não adianta eu querer que alguém se apaixone por mim se eu não estou apaixonado por mim mesmo. Se nem eu mesmo gosto de mim, como é que eu quero que uma outra pessoa goste comigo, né? Como é que eu quero ter alguém do lado se divertindo comigo nessa caminhada que é o trilhar a vida? Porque a vida é um caminhar. Só que o que eu tenho? O futuro? Sim, mas eu posso pensar. Mas a única coisa que eu tenho é o hoje, o agora. Então vamos viver o hoje e o agora da melhor forma possível, com mais felicidade.